Paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, que Deus abençoe a todos. Quero deixar mais uma meditação nesse dia, nessa segunda-feira, que se encontra em João, capítulo de número 8. Estou aqui, capítulo 8, versículo 12, que diz: Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas pelo contrário, terá a luz da vida. Então, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é a luz do mundo, Ele é totalmente o contrário das trevas. Lá no capítulo 9 de Isaías, versículo 2, diz que o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. No capítulo 1 de João, verso 9, diz que a luz que ilumina todo mundo, todo homem, estava chegando ao mundo. E essa luz é Jesus Cristo, conforme também João 12, 46, que diz: Eu vim ao mundo como luz, para todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. O Senhor diz na sua palavra que a luz de Cristo faz com que os seres humanos amem-se uns aos outros. A Bíblia Sagrada diz que aquele que está na luz ama seu irmão, ama a todos os perdidos da terra. E por amar, ele transmite a palavra da salvação. Ele transmite a luz para aqueles que estão em trevas. A Bíblia diz que aquele que odeia seu irmão, ou faz mal ao seu irmão, ou defrauda, ou prejudica seu próximo, ele anda nas trevas, está nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. E as trevas, a gente sabe na Bíblia que as trevas é o próprio Satanás, né? Ele anda nas trevas com a religião dele, com tudo. Está nas trevas com seu orgulho e acha que está na luz. Continua nas trevas pensando que está na luz. Com sua religião, com sua intelectualidade, com sua sabedoria, com a sua soberba, com seu egocentrismo. E não sabe para onde vai. Quer dizer, ele pensa que vai para o céu, mas não vai para o céu porque ele não sabe para onde vai. Mas a palavra de Deus diz que quando essa pessoa ela conhece o Evangelho de Cristo, porque Deus sabe onde todos os moradores vão. Mas quando ele conhece o amor de Deus, ele sabe para onde vai, passa a saber, porque o Espírito Santo ensina através da Bíblia, converte ele das trevas para a luz. O Senhor diz assim, em Colossenses 2,15, para que vos torneis sem repreensões e sinceros, filho de Deus imaculados, no meio de uma geração perversa e corrupta, a qual apareçais como luminares do mundo, né? Então a palavra de Deus diz que nós temos que ser luminares do mundo. E nós estamos numa época de carnaval, que poderia ser a mensagem de hoje, o título, a face negra do carnaval. E a luz de Jesus Cristo, né? Porque a face negra do carnaval só permanece na vida de um ser humano antes de a luz de Cristo chegar. Porque a luz de Cristo, ela traz perdão, ela traz salvação, ela traz arrependimento, ela traz vida nova, vida com abundância. A Bíblia diz que o diabo ele veio matar, roubar e destruir, João 10:10, mas na parte B diz que o Senhor veio para dar vida e vida com abundância, né? Em 1 João 3:8, diz que o pecado procede do diabo. Para isto manifestou-se o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Então Jesus Cristo, ele é a luz do mundo, que ele veio para desfazer as obras do diabo na vida daqueles que crerem, que abraçaram a mensagem do Calvário, da salvação. E só ele pode realmente vencer Satanás.
que tenta contra a vida do homem. E Satanás ele tem um êxito completo, por exemplo, na vida daqueles que estão no carnaval. Porque a Bíblia Sagrada nos mostra que o ser humano está sendo destruído por falta do conhecimento bíblico. Mas o conhecimento com a unção do Espírito Santo, é aquele conhecimento da prática, do dia a dia, aquele conhecimento que você leva a palavra no coração para onde andar. Eu não estou com Jesus apenas dentro de um templo de cimento. Eu não estou com Jesus Cristo apenas em alguns locais dentro da minha casa, mas aonde eu colocar a planta do pé. E a face negra do carnaval, ela está estampada nas brigas, grandes brigas que dão aí mundo afora, nas grandes confusões que dá num período desse, nas destruições, no prejuízo que dá esses 4 dias para esta nação, onde o país para 4 dias para celebrar o aniversário de Satanás, das trevas. O país para cultuar os demônios, para adorar Lucifer. Mas a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela é a luz do mundo, ela recebe essa luz. Por isso que Jesus disse em Mateus 5:13, vós sois a sal da terra e a luz do mundo. Por isso que o cristão tem a luz, ele não precisa do carnaval, dos bezerros de ouro do mundo. Mateus 5:16, e assim vossa luz resplandeça diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, o nosso Pai que está no céu, o nosso Salvador, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele veio para desfazer as trevas, para salvar o jovem, a jovem. O que se vê no carnaval? As mulheres seminuas, transgredindo, porque só as vestimentas que as mulheres e os homens usam já é suficiente para levá-los um passaporte direto para o inferno, sem ter direito a passar nem no purgatório. Aliás, quando eu falo em purgatório, eu falo na questão aqui, não existe um purgatório. Eu estou falando na questão de depois da morte segue-se o julgamento. O purgatório do cristão é o sangue de Cristo. Quando ele se arrepende, o sangue purifica do pecado. O nosso purgatório é a cruz. O nosso purgatório é verdadeiramente a palavra pura de Jesus Cristo, que lava nosso coração, nossa mente. E o sangue de Cristo nos purifica nossas culpas de todo o pecado. O sangue de Cristo só purifica o pecado de pecador arrependido. Então Jesus Cristo, ele é maior do que o carnaval, do que essa situação que está hoje. E o Brasil, ele está passando por um processo muito grande de adoração ao mal, o mal sendo implantado. Homens e mulheres se vendem ao inimigo para pecar contra Deus. E vai chegar o tempo, nós estamos vivendo uma época que vai chegar o tempo também que muitos que se dizem evangélicos vão inventar escola de samba, que vão criar muitas coisas do mundo para também servir a Satanás. Porque o diabo, ele veio para enganar, para ludibriar, para trazer uma filosofia, um pensamento, para robotizar, para escravizar. Mas ele não tem paz com aquele que serve a Deus, com aquele que ama a Deus. Porque Jesus Cristo disse que aquele que amar mais a este mundo, aos vícios, ao carnaval, amar pai, mãe, filho, amar os seus bens, a sua sabedoria, o seu poder, amar mais esse mundo do que a ele, não é digno dele. Mas aquele que amar o Senhor de todo o coração, alma e entendimento, ele diz: vinde bendito meu Pai, possui por herança o reino que está preparado antes da fundação do mundo. Então é necessário que o cristão ande no temor e tremor da palavra, que não se deixe levar por aquilo que esse mundo apresenta. Porque a Bíblia diz
que nós, o cristão é nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, está em 2 Coríntios 5,17, tudo é novo. As trevas vão embora, os prazeres vão embora, o que é contrário à vontade de Deus vai embora. Porque o nosso prazer é ganhar alma para o reino dos céus. O nosso prazer na lei do Senhor, meditar no dia e noite. O nosso prazer é orar, é louvar o nome dEle, é glorificar o nome dEle, é dizer que Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. É falar que Jesus Cristo, Ele é o prazer que dá a sua igreja, é aquele que vem arrebatar um dia a sua igreja, antes da ira de Deus ser derramada sobre esta terra. E o Senhor, Ele está preparando uma igreja para morar no céu. Então a face negra do carnaval, ela é colocada, quando terminar esses 4 dias aí, você vai ver na mídia, televisão, o efeito do carnaval nos programas policiais, no rádio, na televisão. Ele vai ver apenas aquelas coisas mais hediondas, provocadas pelo carnaval. E você vai ver o lado negro do carnaval na imprensa, né? E patrocinado por muitos que estão nessa nação. Por que acontece desastre nessa nação? Por que seca? Por que fome? Por que corrupção na área política? Por que o povo tão em treva e não quer aceitar a luz de Jesus Cristo? Mas Jesus Cristo, Ele é aquela luz que está na palavra de Deus. É a luz do mundo. Ele diz que Ele é a luz do mundo, a luz que veio para brilhar intensamente nas nossas vidas. Como Provérbio 4:18, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai clareando, clareando até ser um dia perfeito. E essa luz é o Evangelho, é a palavra, com o ensinamento do professor Espírito Santo, com ensinamentos oriundos do coração de Deus. Porque Deus, Ele tem a interpretação correta da palavra para nos dar. E está lá em 1 João 2:27, que o Senhor diz que o Espírito de Deus, Ele nos dá a interpretação correta sobre o que é verdadeiro dessa vida e sobre o que é falso, inclusive sobre as religiões, né? As religiões no Brasil, elas não estão fazendo o papel que Jesus mandou de pregar o Evangelho. Principalmente aquelas pessoas que estão de denominações, que o seu sacerdote não fala contra o mal do carnaval, contra o pecado que o carnaval é, porque é adoração à carne, adoração a Satanás. Os demônios estão recebendo esse culto, as orgias, as bebidices, a droga, né? a todo tipo de malefício, todo tipo de traição às escrituras sagradas. Muitos crentes se desviam nessa época para cultuar o Satanás, o diabo. E depois de 4 dias chegam nas igrejas liso, chegam nas congregações liso, com a cara lisa, né? Para se reconciliar muitas vezes numa formalidade perante a igreja, mas não a sinceridade diante de Deus. Brincou o carnaval e agora vai reconciliar num falso arrependimento. Mas o Senhor conhece o coração do homem. O Senhor não perdoa o pecado se não tiver arrependimento sincero. Ainda que o homem vá lá na frente na igreja, ainda que o homem diga que quer reconciliar com Jesus Cristo, mas se ele não se arrepender de verdade, o pecado não está perdoado. Porque lá em Atos 3:19 diz: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venha o tempo de refrigério na presença do Senhor. Então a primeira coisa tem que ser arrependimento. Arrependimento que é tristeza pelo pecado. Reconhecer que é pecador, reconhecer que errou, reconhecer essa prática, se entristecer no coração, se compungir, se humilhar diante da presença de Deus. Isso é arrependimento. Se você, meu irmão, meu amigo que está ouvindo,
se arrepender dos seus pecados, sinceramente, se compungir, se entristecer, se sentir culpado, né, dessa situação e se arrepender mesmo de verdade, Jesus vai te perdoar. Porque a palavra de Deus diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Se confessar o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar de toda injustiça, né? É o que está escrito na palavra. Então fuja da face negra do que há. Porque o homem está lá pecando, olhando, vendo principalmente o principal produto do carnaval, o produto que Satanás coloca na vitrine, na prateleira principal, são as mulheres. São as mulheres seminuas, mulheres com roupas indecentes, mulheres com roupa de prostituta, no capítulo 7 de Provérbios, versículo 10, está escrito. E roupa de prostituta está falando que está falando lá de uma mulher casada, e a mulher que ia aliciar um jovem para se deitar com ela, porque o marido tinha viajado. Mas aí o marido chegava na hora que ele estava lá e aquele jovem era morto, porque transgrediu ali a lei do Senhor. Então é necessário arrependimento, meu irmão, de verdade. E a mulher está sendo colocada como uma vitrine para o homem pecar. A Bíblia diz, Jesus disse, se alguém olhar para a mulher no coração e desejar ela, já adulterou com ela. No Velho Testamento tinha que se deitar com ela, tinha que fazer relação com ela. Mas agora, se vamos pensar, ou a mulher pensar, já adulterou, já pecou, já está concebido o pecado. Mas a Bíblia diz em João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus é Jesus Cristo. Por isso que temos que aceitar Ele como único Senhor e Salvador. E aceitar a sua palavra como ela é, como prática de regra para a minha vida, para a sua vida. E o Espírito Santo é que vai conduzir o homem ao arrependimento. E o homem precisa ter humildade para reconhecer que é pecador, porque todo pecador orgulhoso, que já se perdeu, já desceu essa para outra vida sem Cristo, ele não reconhece que é pecador, ele não se prostra diante de Deus, ele acha que a religião resolve todos os seus problemas, e eu digo que não resolve. Nós temos que congregar para servir uns aos outros na congregação, mas nós temos que ir muito além de estar numa igreja, nós temos que ter uma comunhão na vertical com o Espírito Santo e rejeitar toda obra da treva, conforme Efésios capítulo 5, versículo 11, que diz que não vos associeis às obras sem fruto das trevas. Então o cristão ele não pode nem estar no meio da roda dos escarnecedores, né? Porque a face negra do carnaval está destruindo muitas vidas. Já destruiu muitas vidas para esta vida e para a eternidade. Mas você que está ouvindo, o Senhor te chama para a sua luz, para o seu evangelho, para te dar vida com abundância, para escrever teu nome no livro da vida, para transformar a tua vida, a vida do teu esposo, da tua esposa, do teu filho, da tua parentela, te usar para louvar, para pregar a sua palavra, usar a sua vida como instrumento para o reino do céu, para o Senhor quer te encher do Espírito Santo. A Bíblia diz, não vos embriagais com vinho onde há contenda, mas enchei do Espírito, Efésios 5,18. As pessoas no carnaval enchem do vinho da bebida, em Provérbios 20, versículo 1, que o vinho é escarnecedor, a bebida inebriante é agitador, e todo aquele que erra neles não é prudente. Então, beber, errar, a Bíblia diz, Gálatas 5,9, um pouco de fermento leveda toda massa. A Bíblia diz que nós somos a massa. Ah, mas só uma dosinha, não existe isso. Só existe o bêbado por causa da primeira dose. Só existe aquela pessoa com o pé inchado, com cirrose, com todo tipo de doença decorrente da bebida, que morreu antes do dia, que deixa a sua família aí por causa da primeira. Então o Senhor diz na sua palavra que os bêbados não herdarão o reino dos céus. Uma dose de bebida só, uma dose é suficiente para deixar o homem fora do reino do céu.
se essa pessoa não se arrepender antes de partir. É necessário arrependimento. Necessário arrependimento. E muitos pensam que Deus ele está aprovando. Muitos estão querendo pisar na graça. A graça de Deus não é liberdade para pecar. Eu vou trazer um tema sobre isso depois. A graça de Deus é capacidade para vencer o pecado. A graça de Deus é capacidade para vencer a nossa própria natureza, para dizer não a Satanás e sim ao Cristo. Sim ao Evangelho, sim ao Espírito Santo. Sim à vontade de Deus. Dizer não às trevas do carnaval, por exemplo. E dizer sim à vontade de Jesus Cristo do Evangelho. Que Deus possa te abençoar, meu irmão. Abra o seu coração, você que vai ver esse vídeo. Que Deus possa te dar a oportunidade. Arrependa-se dos seus pecados, você que está aí, você que está afastado. Se volte, porque você se partir hoje para outra vida, para onde tu vais? Dessa maneira, meu. Se arrependa com um coração sincero, porque lá no Salmo 51, 17 diz que um coração quebrantado e contrito, um espírito quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Ore como fez Davi no capítulo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração novo e um espírito firme. Né? Faça uma oração de quebrantamento verdadeiramente a Deus. E depois vá para a congregação. Faça uma oração na sua casa. E confirme na igreja. Mas primeiro tem que sair de dentro do coração. Não vá lá apenas com a formalidade por fora não. Porque Deus não recebe essa tua reconciliação. Deus não recebe essa reconciliação falsa. Está cheio de gente aí com reconciliação falsa dentro das igrejas que Deus não está recebendo. É necessário se arrepender. Mas tem muitos que estão se arrependendo também de coração, compungido, e Deus está recebendo. E Deus está chamando, disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Filho meu, dai-me o teu coração. Teus olhos se deleitem na minha palavra, Provérbios 23, 26. O Senhor diz isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi para isso que Deus fez essa obra. E Ele vai te salvar, vai te chamar. Deus te abençoe. Que Deus possa abençoar grandiosamente. Fuja. Se você está dentro do carnaval, fuja, meu irmão. Porque essa pode ser a última oportunidade que você vai ter. Espero que nenhum mal te aconteça. Mas se você estiver na luz de Cristo, né, tu está seguro. Se tu estiver com Cristo, com a sua palavra, com a sua verdade, Jesus não te solta. Jesus não te solta, Jesus te abraça, te acolhe. Jesus te liberta desse maldito vício, dessa maldita mentalidade do mundo, desse maldito pecado, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então que Deus possa te abençoar, meu irmão. Abra o coração para Cristo, abra a porta, reconcilia com Ele enquanto é tempo, que Ele vai te salvar. Amém, amém e amém.